E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Alanis e hoje a gente está com uma convidada super especial no nosso vídeo que vai dar um início a um quadro novo aqui no nosso canal, que a gente vai fazer um espaço com entrevistas com várias pessoas aqui da nossa cidade de Santa Maria. E a primeira convidada de hoje aqui é a ilustre Débora Milani, ela que é cosplayer há mais de 10 anos, ela também é técnica em estética. E hoje ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Bom, Débora, vamos começar então. Me conta como foi que você começou a gostar dessa cultura nerd? Foi com animes, filmes, games ou mangás? Bom, quer dizer que eu comecei mesmo assistindo filme. Acho que todo mundo começa com alguma coisa. Eu comecei assistindo filme. Qualquer filme que dava na TV. Depois, eu comecei assistindo anime. Aí eu comecei assistindo anime, isso me levou a começar a ler mangá. Tem também K-pop, eu comecei a escutar K-pop, J-pop. E tu falou que tu começou a assistir os animes, qual foi, tu lembra qual foi o primeiro anime que tu assistiu, ou então qual foi o que mais te marcou? O primeiro anime que eu assisti foi Inuyasha. Esse é um clássico. Depois Sakura Card Captors, eu assisti outro que também não é muito conhecido, a Yuri Aoshi, aí passei pra Another, e assim foi indo, eu fui conhecendo vários animes. E agora falando um pouco do evento, como que você conheceu o evento do Shin e como você se sentiu na primeira vez ao ir? O que tu lembra, o que foi especial nesse dia? O primeiro Shin que eu fui foi em 2013. Começamos aí por causa de um primo meu. Ele foi, participou do evento, aí falou pra família e a gente foi nesse evento. Nessa época ainda eu não tinha cosplay, eu não sabia o que era essas coisas ainda, porque foi depois deste evento que eu comecei a me inserir nos animes, essas coisas assim. Daí o meu primo também não fazia cosplay. Aí a gente foi e no início eu estranhei, que aquele monte de gente, aí eu via pessoal diferente se vestindo e eu, o que é isso? Eu não sei o que é. Aí depois, conforme foi indo, eu fui entendendo mais, aí eu comecei a assistir anime. Então, depois do próximo ano eu fui e o meu primo já fez cosplay, aí eu fiquei, tá, tem uma coisa aí eu comecei a buscar, eu pedi ajuda pro meu primo me ajudou a encontrar minha primeira peruca, e assim saiu o meu primeiro cosplay no próximo ano. Tá, então o primeiro foi num evento de anime e depois tu começou a assistir anime, é isso basicamente? Caramba! Tá, e quando tu começou a fazer cosplays, quais os seus personagens favoritos e por que você gosta deles? Então, eu sempre digo que eu nunca tenho nada favorito, porque pra mim é muito difícil escolher uma coisa só. Mas, tipo, Inuyasha, eu ainda tenho um amor muito apertado por Inuyasha, muito forte. Depois teve Another, aí por causa de Another eu fiz meu primeiro cosplay. Eu não tenho muitas similaridades assim com a personagem que eu fiz no cosplay, mas eu gostava da personagem. Então, por causa disso, eu resolvi buscar e inteirar mais e fazer o personagem dela, que o nome da personagem é Izumi. Daí ela é do anime Another, é um anime de horror, eu gostava bastante, ainda gosto de anime de horror. Tá, falando de cosplays ainda, agora que a gente falou da tua estreia, né, no mundo do cosplay, de todos esses personagens incríveis que você já fez, né, porque são 10 anos aí, qual você sente que personifica mais a sua própria pessoa? Não só da roupa, mas um personagem que tu goste, que tu se identifique com aquele personagem. Sendo bem sincera, acredito que nenhum, porque os personagens que eu faço, a maioria são muito opostos a mim. Mas, tipo assim, eu faço personagens até pra me sentir outra pessoa, porque
personagens, as últimas inclusive, a Esdef, a Albedo, quem mais? A Luxúria, são todas personagens que são muito poderosas dentro dos animes. Eu gosto de me sentir no personagem delas, é muito legal. Então tu acha que ao fazer a roupa, ao vestir a roupa, tu absorve essa persona dos personagens? Quando tu tá com a roupa, tu se sente aquele personagem mesmo não sendo parecido com a tua personalidade fora? Ah, sim, eu me sinto outra pessoa. Você transforma também. Me transforma, eu sempre me transformo, né? Mas não que eu vá ser má, assim, que nem a Luxúria, ou que aquela coisa lá. Não. Mas eu me sinto uma mulher, bem dizer, mais forte, sabe? Porque ela se apresenta muito isso nos animes, né? Falando sobre o mercado do cosplay, ele é um mercado muito amplo. Desde pessoas que encomendam as roupas prontas, até as pessoas que fazem a roupa elas mesmas. Dito isso, qual o seu processo de produção quando define o cosplay que tu vai fazer? Então, o meu processo, no geral, não são cosplays comprados. O que eu faço? Os meus cosplays, eles são todos feitos em costureira, sob medida. Eu vou na costureira, tiro as minhas medidas, eu passo as referências, como que eu quero a roupa, os detalhes que eu quero. Tento passar todas as referências que eu consigo encontrar daquela roupa. Peruca, eu geralmente compro pela internet. Eu não sou, infelizmente, eu não sou Wigmaker? isso aí. Mas os acessórios dos meus cosplays, todos eu que confecciono. Sendo armas, pistolas, que mais? Enfeite de cabeça, eu tenho uma cosplay que ela tem uma presilha, eu fiz com EVA. Tem a Albedo também, eu fiz toda a asa dela, do zero. Tive a ajuda de um amigo muito especial, o Daniel. Ele me ajudou bastante em relação à armação das asas, que eu não sabia como que eu ia armar elas para colocar no meu corpo. Ele me deu a ideia, me ajudou ali com os arames, porque eu não tinha muita força para enrolar os arames um no outro. Daí ele fez toda a armação, eu peguei e continuei com TNT, fiz toda a base para conseguir colar as penas, pintei. Então, no geral, as roupas eu vou em costureira, os acessórios eu faço. Com exceção do cosplay da Albedo, ele foi o único realmente comprado, só as asas que eu confeccionei. Então eu acho que seria assim uma prop maker. A Esdef, eu sei que ela tem uma arma grandona. Espada também. É uma espada, fez a espada e a arma. A espada eu fiz da Esdef. Agora, acho que tu está se referindo ao rifle da Shinon. É da Soldier Online, confundi mesmo. Eu lembro que eu vi uma foto tua e tu tem uma arma bem grande, preta, tu também fez. Que material que tu utilizou? Quanto que foi difícil para te conseguir o material? Ela é toda feita em MDF. Primeiro eu fiz todo o molde dela numa cartolina enorme. Aí eu tenho um amigo que ele tem uma máquina de corte a laser. Ele cortou toda a arma pra mim e depois ele passou ela toda cortada já. Eu peguei, lixei, aí eu fiz o cano, fiz o detalhe da ponteira, fiz a mira, pintei, passei verniz, isso aí eu fiz. Todo esse processo durou quanto tempo? Nem sei porque foi tipo assim, esse cosplay já tava bem encaminhado, aí vem a pandemia. Aí o processo parou, eu deixei, esqueci, então ficou um bom tempinho parado. Mas depois que começou a voltar aquelas ideias de ter evento, que o pessoal começou a comentar, acho que eu fiquei uns 2 meses ali tentando dar um jeito nela. Ela já estava lixada, só faltava pintar e vernizar. Então eu pintei ela e tem processo de retoque de tinta, tem que esperar secar. E depois passei pro verniz, que o verniz é a parte mais chata assim. E a espada da Esdef também fez ela do zero? Sim, fiz ela do zero com a ajuda da minha mãe. A gente cortou uma ripa de cama. Sabe a ripa de cama? A gente cortou.
Aí nisso eu peguei, cortei a ponta, lixei pra ela não ficar tão no formato de rifa mesmo, tentei lixar pra dar o formato de lâmina. Pintei também, envernizei, aí a parte redonda que tem da espada, ela é feita com bola de isopor. Eu cortei a bola de isopor no meio e apliquei. Também utilizei papel machê para poder fazer o outro detalhe que vai na espada. Então, cosplay é persistência e paciência também, eu diria. Além de amor ao personagem, né? Agora é tentativa e erro também, porque em relação às asas da Albedo ainda teve um problema assim da tinta dele naquele material, que eu usei uma manta que é diferente essa manta, parece um isopor, sabe? Daí tipo, nenhuma tinta adere. Eu ainda estou fazendo outros testes para tentar fazer com que a tinta adira. Não sei como é que fala. Essa parte eu vou cortar. Eu acho que a tinta aderir melhor. Isso. Agora, falando um pouco sobre o evento, me conta sobre a edição do Shein que mais te marcou e por quê? Por que ela foi importante? O que teve no evento? Qual foi o momento mais legal, assim, que é um momento inesquecível pra ti em relação ao Shein Anime Dreamers? Pra mim, a edição que mais me marcou foi a edição do 2015, que eu fiz o meu primeiro cosplay. Eu nunca vou esquecer de quando eu desci do carro e veio um monte de gente. Meu Deus, que fofinha, é isso mesmo, meu. Nossa, o pessoal conhece, né? Nossa, eu toda envergonhada, eu não sabia nem como reagir. Eu posso que eu tava um pimentão naquele dia, porque olha, e era assim, um monte de gente. Eu não tava esperando que iam vir, ai que fofinha, sabe? Aí naquele tempo eu já era mais tímida, porque até primeiro cosplay, né? Realizando em evento. E veio um monte de gente e eu recém tinha saído do carro, não tinha nem processado ainda, e veio tanta gente assim, e eu toda tímida, como assim? O que eu faço? Minha mãe ali em volta, abraça, vai! Você faz cosplay mais de 10 anos. O que você acha do cenário local cosplay atual? E na sua opinião, qual o impacto do Shein nesse cenário? Eu acho que o cenário cosplay cresceu muito. Eu lembro dos primeiros eventos que eu fui, eram poucas pessoas e também a gente não tava ali, um aqui, outro ali, mas não era um monte. Hoje em dia eu fico apavorada nos concursos, no tamanho das filas. Eu no meu primeiro concurso acho que não tinha mais de 15 pessoas na fila participando do concurso. Hoje em dia passa de 20, tu vê aquela fila quilométrica. Eu nunca vou esquecer de uma edição do Shein lá na SESMA, que a fila saiu do auditório. Eu fiquei apavorada, nossa, quanta gente, como assim? Então cresceu bastante, o pessoal foi muito participativo nessa relação dos cosplays. E eu fico muito feliz com isso, espero que continue crescendo cada vez mais. Eu sempre incentivo cada pessoa que vem perguntar alguma coisa pra mim, eu preciso ser parecido com o personagem. Eu sempre digo, não, faz o personagem que tu quiser, não precisa ser parecido, o importante é tu gostar do personagem, tu conhecer o personagem, não precisa ser parecido nem em altura, nem em cor de pele, idade, tamanho, nada em relação a questões físicas, não precisa ser parecido. Eu muitas vezes fiz cosplay de personagens que têm alguns atributos maiores, sabe? Eu não tenho esses mesmos atributos, entende? Mas eu gosto dos personagens e o importante mesmo é se divertir. Voltando ao ponto inicial, quais obras você está acompanhando no momento? Seja mangá, anime, ou filme, série? O que tu está assistindo agora? Animes. Eu estou meio desligada, porém, eu estou assistindo Diário de uma Apotecária. Que anime perfeito, estou acompanhando esse anime. De filmes, filmes no geral, assim, o que sai eu posso assistir, eu assisto. Tipo, eu assisti agora Stitch, quero assistir Como Treinar Seu Dragão, porque eu assistia muito, eu tinha os DVDs de Como Treinar Seu Dragão, eu assistia e repetia, e ainda quando era uma cena que eu gostava muito, eu pegava e voltava no DVD
dele, então eu assistia Eu bastante. assistia a série também, o desenho. Não, a série eu não cheguei a assistir, eu gostava mais dos filmes. Eu lembro que eu assistia no TV Globinho. Assistia TV Globinho, eu assistia lá. Daí, filmes é isso, séries. Séries eu tô aguardando pra assistir Stranger Things, acho que todo mundo tá esperando ansiosamente, até porque saiu as datas de estreia, então. Não, Stranger Things vai ser. Uma coisa que eu tenho certeza, Débora, é que Stranger Things vai ser um momento histórico da televisão mundial, sabe? Porque vai ter um episódio dia 31. Mano, quem teve a ideia de lançar um episódio dia 31, sabe o que vai acontecer? Vai estar todo mundo chorando. Não, vai estar o mundo inteiro comemorando Ano Novo, assistindo Stranger Things, entendeu? Vai ser Copa do Mundo, Oscar, Ano Novo, tudo junto, dia 31, dia 25, só para Stranger Things. Aí vai ser um evento, cara. Eu tô ansiosa. Aí outra série também que eu tô esperando é a Alice in Borderland, então tô ansiosa também, porque a primeira e segunda temporada perfeitas, aí tipo assim, no último episódio da segunda temporada eles aparecem lá, pós-créditos, com a carta Coringa, e eu fiquei, tá, vai ter continuação, e um monte de gente, não vai. Saiu a Netflix anunciou, vai ter continuação, tá pra sair, eu tô muito ansiosa, porque vai Agora chegando na nossa última pergunta. O Shin já tem 17 anos e você participa desde as primeiras edições. Então, seus cosplays estão fazendo aniversário no Shin. Logo, pode-se dizer que o evento faz parte da sua história de vida e te acompanha até hoje. Se você pudesse dizer a importância e o carinho do Shin para você, o que você diria? Eu tenho um carinho muito grande. O Shin foi onde eu conheci tudo. Tipo assim, eu poderia